Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Eu queria partilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Aleluia. Essa passagem fala de José. Todos nós conhecemos como José do Egito, mas ele não é egípcio, ele é hebreu, ele é israelita. Mas a glória dele, Deus o glorificou, se manifestou na vida dele no Egito. Por isso é que ele é José do Egito, comumente conhecido. Ele aqui teve um encontro com seus irmãos. Ele explicava que os molhos dele, ele escolhia um trigo naquela altura, é aquela junção do trigo, né? Eles separavam em quantidade. Então ele sonhou que o molho dele, do trigo, que o molho dos irmãos, se inclinava ao molho dele, se prostrava. Espiritualmente falando, quem se prostra a alguém está a render reverência, quer dizer que essa pessoa está acima, é maior do que ela. Então os irmãos dele ficaram aborrecidos. Disseram: Deveras tu reinarás sobre nós? Um detalhe, ele era o mais novo dos irmãos, era o filho caçula, o filho da velhice, filho de Jacó. José era filho de Jacó. E os seus irmãos já não gostavam muito dele, porque ele era o preferido do pai, era o filho da velhice. O pai tinha lhe dado uma túnica colorida. Isso fez suscitar o ciúme dos irmãos. E com esse sonho que ele contou, piorou ainda. A Bíblia fala mais tarde que os irmãos o jogaram num poço. Que os irmãos, por causa da inveja, o venderam a ismaelitas, a muçulmanos, que depois o levaram para o Egito. Aleluia. Esses sonhos que José teve, era Deus comunicando com ele, comunicando com o espírito dele, os planos que Deus tinha para ele. Porque esses sonhos não vinham de José. Esses sonhos não vinham dele, vinham do Senhor. Deus tem planos para todos nós. Além daqueles planos que nós temos de forma pessoal, Deus tem os planos dele. E os planos dele são melhores do que os nossos. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já desenhou a nossa vida. Deus já desenhou o nosso destino. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11: Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, diz a palavra. Deus formou o barro e soprou o fôlego de vida sobre nós. O fôlego de vida que nós temos veio da boca de Deus. Nós não somos seres comuns. Nós não somos plantas, animais. Não somos algas, nós somos
a imagem e semelhança de Deus. Deus nos colocou acima de todo ser vivo nessa terra. Deus nos deu poder e autoridade sobre essa terra. Mas muitos de nós não conhecemos o valor que nós temos. E muitos de nós não conseguimos viver os sonhos, os planos que Deus tem para nós, porque nós não estamos conectados com Deus. Nós não temos uma aliança com Deus. Jacó, Israel, também, Deus depois mudou o nome dele para Jacó, Israel, mas como ele é mais conhecido como Jacó, vou falar Jacó, ele era um homem de Deus, tinha aliança com Deus. Certamente que os seus filhos também, porque a tradição judaica era passar a palavra de pais para filhos. E eles recebiam assim a palavra do Senhor. Então José era escolhido de Deus. Deus o havia escolhido desde o ventre da sua mãe. E Deus estava a comunicar com ele. Já estava a lhe mostrar em sonhos aquilo que havia de acontecer no futuro. A Bíblia diz que José se tornou governador do Egito. Depois de Faraó estava José. Não havia homem mais poderoso no Egito, tirando o próprio Faraó, o próprio rei, do que José. E ele foi abençoado por Deus. Deus lhe deu estratégias. Naquela altura, diz a Bíblia, houve uma fome sobre a terra, mas Deus falou antecipadamente com José que haveria essa fome, lhe deu uma estratégia. Ele começou a fazer storage, começou a fazer, deixa-me ver a palavra assim de repente. Ele começou a guardar alimento, começou a guardar comida para prevenir o povo do Egito da fome. Mas esse armazenamento, peguei a palavra, aleluia, esse armazenamento foi tão eficaz que também começou a prover para outras nações, começou a distribuir para outras nações. Naquele momento, o Egito se tornou tipo o PAMI, se tornou a Unicef do mundo, ajudando o mundo com alimento. Por quê? Porque Deus havia falado com o seu servo. Quando você é escolhido, quando você tem uma promessa, quando Deus é contigo, Ele te dá estratégias. Onde tu estiveres, tu vais brilhar. Onde tocar as tuas mãos vai fluir, vai prosperar. Onde colocares a planta dos teus pés será uma bênção. Porque o Deus que dá o sonho, Ele realiza o sonho. Muitos de nós ainda não conhecemos o mover do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo. Deus fala, Deus revela os seus planos para nós, os seus projetos. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 33, a partir do versículo 14. Antes Deus fala 1, 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então sobre os ouvidos dos homens e lhes sela uma instrução para apartar o homem do seu desígnio, esconder o homem a soberba, para desviar a alma da cova e a sua vida de passar a espada. Aleluia. Deus, conforme diz a palavra, dá instrução em visão, em sonho ou falando. Os sonhos também servem para esconder o homem, para livrar o homem da cova e da espada. Deus dá livramento por intermédio de sonhos, de visões. Quando eu oro, o Espírito Santo tem falado. Não são palavras inventadas. Deus me dá visão do que está a acontecer. Várias vezes orei por livramento por causa de visões que Deus me deu.
Ainda que tu não tenhas visões, Deus ter sonhos quando nós não temos visões, porque nós ainda não estamos a trabalhar sobre o mover do Espírito Santo, o nosso dom ainda não foi ativo. A maneira mais comum de Deus falar é por intermédio de sonhos. Todo mundo sonha. E há muitos sonhos que tu tens que são sonhos, são mensagens de Deus. Para lembrar que os sonhos não são nossos, são de Deus. É Deus que quer realizar esses sonhos. É Deus que quer fazer. José tinha 17 anos, era uma criança. Ele, com certeza que já, se calhar, ouviu falar do Egito, porque é um país próximo, fronteiriço, havia trocas comerciais. Mas ele nem tinha noção da dimensão do Egito. O Egito naquela altura era uma potência. Ele nem tinha a mínima ideia que ele um dia ia parar naquele lugar. E muito menos que seria o homem mais poderoso do Egito naquela altura. Nunca. Mas Deus sabia. Aleluia. Mas Deus queria, Deus tinha esse plano, esse projeto. E esse projeto se cumpriu. Mas a trajetória, o processo foi difícil. Inveja dos irmãos, foi vendido como escravo, ficou preso. Assim também acontece conosco. Muitas das vezes, antes dos sonhos, dos planos de Deus acontecerem na nossa vida, vai haver esse processo doloroso. Inveja, perseguição, bruxaria, prisão. Quando falo prisão, não é prisão literal, pode ser, mas prisão espiritual. Finanças presas, saúde, casamento, filhos, entre outros. Quem sonhou sonhos para a tua vida é Deus. Deus é que tem planos perfeitos a teu respeito. Foi Ele que sonhou. Foi Ele que desejou. Foi Ele que escreveu. E nada, nem ninguém vai conseguir impedir os sonhos e os planos de Deus na tua vida. Deus vai te exaltar. Tem um porém, permaneça no processo. A Bíblia fala de um episódio, quando ele estava na casa de Potifar, alguém poderoso lá no Egito também, com um cargo. A esposa dele tentou dormir com ele, mas ele fugiu. Qual é a nossa postura diante das tentações dos pecados? Os pecados nos distraem, nos afastam da promessa de Deus. Mas ele permaneceu firme, fugiu do pecado. Mesmo na prisão, estava a fazer a obra. Como é que nos posicionamos quando estamos em tribulação? Não vou mais na igreja. Não vou mais servir a Deus. Será que Deus não está a ver o meu sofrimento? Será que Deus não está a ver o meu lamento? A Bíblia fala que ele mesmo na prisão, 2 servos do Egito estavam presos lá sonhando e ele interpretou os sonhos. Quem dá a interpretação de sonhos é Deus, é um dom do discernimento. Ele estava a fazer a obra naquele lugar, ele não parou. Estou doente, estou sem emprego, estou sem casamento, estou sem filho, não vou servir a Deus. Então você não vai alcançar as promessas de Deus. Deus é um Deus de perto, um Deus de longe. Não sirva a Deus apenas no tempo da abundância. Na parábola dos talentos que já lemos, quando o chefe chegou, ele declarou para aqueles que multiplicaram: servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Se você no pouco não for fiel a Deus, não consegues dar o teu dízimo com o teu pouco, como é que você espera que o teu salário aumente, que a tua renda aumente? No muito você não vai dar a Deus. Deus não nos dá nada.
para a nossa destruição. Deus nos dá para que a gente venha frutificar, multiplicar, que traga algum benefício para o reino dele, porque eu estou a falar com crentes, com cristãos, não com ímpios. A nossa vida pertence a Deus, tudo nosso deve cooperar com a vontade e com a promessa de Deus. Muitos não se posicionam diante de Deus, por isso não alcançam as promessas. Murmuram demais no processo da adversidade. Murmuram demais nas tribulações. Não é fácil. Isso eu sei. Também sou humana e passo por tribulações. Mas diante dessas situações, vamos clamar o socorro de Deus. Vamos clamar o auxílio de Deus. Ele nos ajuda, Ele nos socorre, Ele nos fortalece. Ele é nosso socorro presente na hora da angústia. Que possamos entender hoje que Deus tem planos, sonhos para nós. Mas depende do nosso posicionamento, como é que vamos encarar as coisas, para que possamos alcançar as bênçãos do Senhor. Para que possamos viver. Não, eu sou muito humilde, a minha família é muito pobre. Eu não tenho educação. Como é que Deus tem sonhos e planos para mim? Deus tem. Deus tem. Basta a gente acreditar. Cada um com a sua porção, cada um com a sua medida. Nem todos serão iguais, nem todos serão governadores, presidentes, ministros. Mas certamente que Deus tem planos bons, planos de paz, conforme diz a palavra. Eu vou orar por ti. Ramande que reboche que rebassa caramande rebose reba. Reboche que remanda rabache que rebose que reba. Espírito Santo de Deus, visita toda pessoa que ouvir essa oração, ó Pai, para que perceba que Ele é amado por ti. Para que perceba que o Senhor tem planos maravilhosos, planos de paz. Que a situação que ele vive nesse momento não define a sua vida. Não define a sua vida. Não define o destino final, porque a última palavra vem de ti. José foi vendido, foi escravo. Mas o Senhor o exaltou, o levou ao lugar mais alto, cumpriu os seus planos na vida dele, Pai. Então faça também com os teus filhos, com os teus servos que ouvem essa oração. Senhor, os posiciona para que eles venham receber a bênção, para que eles venham viver as tuas promessas, ó Pai. Aparta eles do caminho tortuoso, do caminho do pecado, da iniquidade, da desobediência. Endireita as suas veredas, os lava com teu sangue nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, glorifica o teu nome nas suas vidas. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Tira, Senhor, eles do poço onde eles se encontram nesse momento. A lama, a vergonha, a humilhação. Remanda rabasse que reboche que rebasse que rebo. Remande reboche que reba. Isso é com eles, Pai. Para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.